Oi, tudo bem? A maior alegria do cristão, sua maior esperança é a volta de Jesus. A maior alegria é pensar que Jesus vai voltar e vai resolver todos os problemas desse mundo. E o maior problema do ser humano é a morte. Então Jesus ele vem resolver essa questão. Não existirá mais a morte. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, aqui no verso 14, fala assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse lago de fogo, a gente percebe também que ele é simbólico. Não existirá um lago de fogo onde irá jogar as pessoas. Porque aqui no livro de Apocalipse também, aqui no verso 20, aliás, capítulo 20, aqui no verso 9 fala assim: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então a morte dos ímpios será assim: descerá fogo do céu e consumirá todos, semelhante ao que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. No livro de Judas, no verso 7, ele fala que a cidade de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno. Então, imediatamente, essas pessoas serão consumidas. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender que não existirá mais a morte, porque ela foi eliminada para sempre. A morte, ela assombra as pessoas. Podemos dizer que a morte ela nos assombra a todo tempo. Todo ser humano tem medo de morrer. Até quando ele é jovem, quando ele se coloca numa situação desesperadora, quando ele vê a morte bem próximo, ele estremece de medo de morrer. E as pessoas que vão ficando mais velhas também, embora ele vai tendo mais experiência, ele vai entendendo essas coisas, passa a não ter medo da morte. Mas a morte não deixa de ser uma espécie de assombração que vai rondando a sua vida. Porque com o passar do tempo, ele vai envelhecendo mais, ele sabe que vai ficando mais perto da morte. Ele sabe que isso é inevitável. Então, no novo céu, nova terra, não haverá nada disso. Não haverá mais morte. Não haverá mais doença. Aqui no livro de Apocalipse, no verso 21, no capítulo 21, no verso 5, fala assim: E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então tudo será novo, tudo será diferente. Nesse mundo a qual Jesus veio, ele foi preparar para cada um de nós. E nós precisamos almejar esse mundo. Eu costumo pensar que é um mundo paralelo. Esse mundo existe. Onde está a habitação dos anjos, a habitação de Deus. E nós estamos aqui, e às vezes nós chegamos até a desesperar. Estamos num lugar onde existe tanto sofrimento, existe tanta violência, tanta morte, mas é só uma questão de tempo. Tudo isso vai acabar. Então todos nós somos convidados para fazer parte do reino de Deus, onde não haverá mais sofrimento nem morte e não haverá mais a dor.